Vamos dar sequência então aos nossos estudos de variação, quando duas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Eu vou usar um exemplo agora para deixar bem clara a análise que a gente faz por meio daquela tabelinha que nós vimos na aula anterior, tá? Então é um exercício bem interessante, ele dita para a gente ali a análise entre grandezas envolvendo os conceitos de gases perfeitos, tá? Então começa o exercício assim, ó. No estudo de ciências, item gases perfeitos, tem-se a seguinte fórmula: P1 vezes V1 dividido por T1 igual a P2 vezes V2 dividido por T2, em que P1, V1 e T1 são respectivamente as condições de pressão, volume e temperatura de um gás perfeito num primeiro estado. E que inicialmente, né? E P2, V2 e T2, mesma coisa, pressão, volume e temperatura num segundo momento. Considerando as fórmulas ali, ou a fórmula dada, analise as afirmativas. Então veja só a dúvida do exercício. Será que pressão e volume, será que essas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais? Será que pressão e temperatura são diretamente proporcionais também? Volume e temperatura, será que eles são inversamente proporcionais? Eu preciso verificar quais desses itens são verdadeiros, né, para a gente poder assinalar aqui. Vale frisar que quando a gente faz uma análise apenas entre pressão e volume, nós vamos fazer uma associação aqui no item 1, em que não é que eu desconsidero, eu vou considerar a temperatura como constante para os dois casos, ou seja, elas são iguais. Nós vamos ter uma análise dentro dos gases perfeitos que é chamada de isotérmica, ou seja, a temperatura 1 e a temperatura 2, elas são iguais, elas vão ter o mesmo valor. Vou colocar um K, uma constante lá. Bom, já vamos aqui fazer uma análise também, que no item 2, quando ele compara apenas pressão e temperatura, nós vamos considerar ali o volume como constante ou como mesmo valor para os dois casos, né? Na fórmula lá, estou pensando nela aqui, ó. Então, quando ele fala, ele quer comparar pressão e temperatura, nós vamos considerar o volume 1 e 2 com o mesmo valor. Então, nós vamos ter aqui uma análise que é chamada de isométrica, ou seja, quando nós temos ali o volume 1 igual ao volume 2, que eu também vou considerar como uma constante. E, por fim, numa terceira análise, quando eu analiso volume e temperatura, eu vou considerar ali, então, que a pressão ela vai ser igual para os dois casos, né? Tanto no primeiro momento como no segundo momento, ou no primeiro estado do gás, como no segundo estado. Agora, para nós, a pressão vai ser uma constante nos dois lados. Então, nesse caso, depois eu vou mostrar matematicamente que ela não vai interferir para a nossa análise, tá bom? E o nome que se dá a essa estrutura é isobárica, ou seja, a pressão no primeiro momento vai ser igual no segundo momento, que eu vou considerar uma constante qualquer ali, bom? Então, vou mostrar para você que isso não vai fazer tanta diferença para nós quando elas são constantes, né? Acaba envolvendo as outras duas grandezas. Matematicamente, vamos analisar uma por uma aqui, ó. O primeiro momento, quando ele fala lá de pressão e volume, se a gente substituir na fórmula, né, para nós a temperatura como constante, ó, estou analisando aqui, ó, pressão e volume são diretamente proporcionais. Então, vamos verificar se isso é verdadeiro ou falso. Então, quando eu coloco P1 vezes V1 dividido, ao invés de colocar a temperatura 1, eu vou colocar apenas a constante, porque agora eu estou analisando uma situação isotérmica, temperaturas iguais nas duas situações. E aí vamos ter P2 vezes V2, que vai ser igual a constante K, que é a mesma temperatura, né, que está fazendo o papel do T2 aí. Bom, vejam que, aplicando aqui um conceito matemático, se eu passar esse K aqui multiplicando, nós vamos ter P1 vezes V1 igual a K vezes P2 vezes V2 dividido pelo mesmo K. Poderia ter colocado um T só, né, de temperatura, tal, para os dois lados, mas enfim, vale frisar que esse K vai simplificar com esse, sobrando para nós apenas P1 vezes V1 igual a P2 vezes V2. Bom, nessa análise, fica complicado para a gente falar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais assim, tão rápido, né? Uma explicação mais teórica. Quando você entende o conceito de que nós estamos multiplicando, dá para verificar que elas são inversas, né? Porque eu preciso multiplicar as duas grandezas
vai encontrar as outras. Mas eu vou demonstrar isso lá naquelas tabelinhas que nós fizemos, pois se a gente comparar por meio de uma divisão aqui, ó, se eu passar o P2 dividindo e o V1 dividindo o V2, note que nós vamos ter o seguinte, P1 dividido por P2 é igual a V2 dividido por V1. Apliquei apenas um processo matemático aqui de equação. Passei o P2 dividindo, passei o V1 dividindo. Cheguei a essa equação aqui. Tá? Então, uma análise que a gente pode fazer para mostrar que elas são inversas, né? Pressão e volume, é analisar dentro daquela tabela. Porque a gente tem assim, vamos colocar aqui, ó, pressão primeiro, vou colocar pressão e volume. Quando eu coloco, por exemplo, a pressão 1 igual, isso aqui vou supor dois valores aqui, tá bom? Igual a 1 e a pressão 2 igual a 2. Note que se eu fizer a divisão 1 por 2, eu não posso obter os mesmos resultados no volume, né? Porque senão não dá a resposta. E vejam que eu acabo invertendo as duas, ó. O volume 1 igual a 2 e o volume 2 igual a 1 para dar o mesmo resultado, tá? Porque eu quero dividir, olha a ordem que nós chegamos matematicamente aqui, ó. Para dar o mesmo resultado, eu peguei 1 e dividi por 2. Para dar o mesmo resultado, eu tive que pegar o 1, que é o de baixo, e dividir por 2. Ou vamos voltar naquela tabelinha que eu mostrei na aula passada. Note que do 1 para o 2, eu tive que multiplicar por 2. Já no volume, do 2 para o 1, eu tive que dividir por 2. Olha como que se deu aquela tabelinha. Isso para dar o mesmo resultado, né? Que resultado, professor? Hoje, para eu dividir o 1 por 2 e o 2 do volume por volume 1, para dar o mesmo resultado, né? Então, eu montei uma tabela para mostrar para você que as duas grandezas, elas estão se dando de forma inversamente proporcional, pois de uma linha para outra, uma multiplica, a outra divide, ou vice-versa, né? Então, a gente tem outros valores que eu poderia ir chutando aqui para o P1 e P2, poderia colocar outros valores também, mas aí no volume eu teria que, né, escolher os números que dão a mesma resposta. Nós perceberíamos que essa variação sempre vai ser inversa para encontrar uma e a outra, né? Por exemplo, vamos colocar mais um aqui para reforçar essa explicação. Vamos supor que eu use lá para o P1, ao invés de 1, eu coloque 5. E para o P2 eu vou colocar 15, ou seja, agora multiplicou por 3. Para eu encontrar o mesmo resultado lá do volume, o que teria que acontecer? Aqui eu teria que colocar o 5, e aqui eu teria que colocar o 15, aliás, e aqui eu teria que colocar o 5. É porque eu vou ter que dividir, ó, o P1 dividido pelo P2 vai dar 1/3. Agora eu tenho que dividir o V2 pelo V1 para dar 1/3, né? Então aí eu teria que dividir por 3 para manter a linha lá, uma em relação à outra. Então, independente dos valores que a gente coloca, né? Eu poderia até colocar outro valor proporcional. Por exemplo, aqui eu coloco 5, por exemplo, aqui, né? 5, ou 5 não, 1, e aqui 3, por exemplo, né? Poderia colocar também, tá? Que dá o mesmo resultado. Se eu dividir 5 por 15, vai dar 1/3. 1 dividido por 3 vai dar 1/3 também. Enfim, tem vários valores que a gente pode associar àquela tabelinha para mostrar que realmente, quando eu associo pressão e volume, são duas grandezas que a gente vai considerar inversamente proporcional, tá? Porque agora eu fiz aquela análise na tabela, né, dos valores. Então eu posso dizer que quanto maior a pressão, menor vai ser o volume, né? Então, quer dizer, esse item aqui que ele falou que é diretamente, é falso, né? Vamos agilizar um pouquinho agora para a gente verificar pressão e temperatura. Pressão e temperatura, então quer dizer que o volume vai ser uma constante. Matematicamente, nós vamos ter o seguinte, P1 vezes K dividido por T1 vai ser igual a P2 vezes K dividido por T2. Vamos lá, matematicamente, passando o K dividindo, nós vamos ter P1 sobre T1 igual a P2 vezes K dividido por T2 vezes K. Veja, só passei o K dividindo, então ele vai ficar junto com o denominador. Podemos simplificar o K sobrando P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, onde, notem aqui, se eu passar multiplicando T1 e dividindo P2, nós vamos ter P1 dividido por P2 igual a T1 dividido por T2. Ou seja, a ordem agora, né, quando eu associo a pressão 1 com a pressão 1 com a pressão 2, eu vou ter que fazer uma conta, uma multiplicação aí por qualquer valor,
que aí eu vou encontrar a mesma ordem da análise, né? Eu vou ter que multiplicar pelo mesmo valor para chegar no T2. Veja, porque eu estou dividindo os dois e estão dando o mesmo resultado. Isso quer dizer que nós temos duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, uma análise que a gente vai fazer, que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, aqui, quanto menor a pressão, menor a temperatura, né? Ou se eu aumentar a pressão, aumenta também a temperatura. Por isso que elas são diretamente. Na física, isso a gente tem uma explicação mais prática da coisa, não tanto teórico assim, bom? Mas aqui eu estou tentando explicar para você o processo matemático da coisa, né? Envolvendo aquela tabelinha que a gente viu na aula anterior. Ó, então quer dizer que esse daqui eles são diretamente proporcionais. Então, o item 2 é verdadeiro, né? Então, a gente tem aqui que o item 2 ele é verdadeiro. Agora, no item 3, volume e temperatura são inversamente proporcionais? Vamos ver. Então, se volume e temperatura, quer dizer que a pressão vai ser uma constante, né? Então, vamos colocar aqui que K, então no lugar da pressão, vezes V1 dividido por T1 é igual a K vezes V2 dividido por T2. Então, eu vou verificar, eu tenho que analisar se volume e temperatura são inversamente proporcionais. Matematicamente, se eu só passar o K dividindo lá, nós vamos ter V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Mesma coisa, né? O K vai passar dividindo, esse K, né? Vai passar dividindo, vai simplificar, enfim. Nós vamos ter aqui, aplicando a matemática básica, que o volume 1 dividido por volume 2 vai ser igual a temperatura 1 dividido pela temperatura 2. Então, eu só passei o T1 multiplicando e passei o V2 aqui dividindo. Então, notem que eu tenho uma grandeza de volume, uma grandeza de temperatura, né? Naquela tabela, note, por exemplo, se eu colocar lá V1 igual a 2 e V2 igual a 10, a temperatura 1 e a temperatura 2, para eles manterem o mesmo valor, né? Por exemplo, eu multipliquei por 5. Então, qualquer valor que eu colocar na temperatura 1, lá, vamos supor, vou colocar 3 agora. A temperatura 2 tem que ser 15, porque eu tenho que multiplicar por 5 também para chegar na resposta. Ou faz a divisão, 10 dividido por 5 vai dar 2, 15 dividido por 5 vai dar 3, né? Segue o mesmo padrão ali nas linhas, né? Se eu fosse montar uma tabela aqui de volume e temperatura. Então, eu colocaria os valores 2, 10... Aí, se eu dividir, por exemplo, 2 por 10 dá 1/5, 3 por 15 também vai dar 1/5, então vai dar o mesmo resultado. Então, note aí que se eu precisei multiplicar as duas, isso aqui são duas grandezas que são diretamente proporcionais. Então, nós temos aqui que elas são direta e não inversa. Por isso que a alternativa certa para esse exercício vai ser a letra E, porque apenas a 1 e a 3 são falsas, né? A 2 é verdadeira. Então, note aí que a gente fez um exercício para mostrar como que eu posso analisar aí nessa situação, por meio daquelas tabelas que a gente verificou, né? A importância de saber que se uma multiplica em relação às linhas e a outra divide, elas são inversas. E se uma multiplica e a outra também multiplica, aqui, né? Se uma multiplica e a outra também multiplica, mantendo aí as linhas, elas são diretas. Tá? Então, foi um exercício para demonstrar essa análise. Então, na sequência, a gente vai fazer mais algumas situações para a gente entender ao certo como que funciona toda essa análise de razão, aprofundando para a proporção, tá bom? A gente continua aí nas próximas aulas, beleza? Bons estudos, até mais!